Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o amor de Deus, tá? Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna, né? Então, Jesus morre para salvar quem aceitar Jesus, tá bom? E eu vou começar por 1 Samuel 2, no versículo 30, aonde ele está dizendo para um sacerdote que não honrou a Deus, que ele tinha sido escolhido, tá? E ele era amado de Deus. Só que Deus vai agir conforme as nossas atitudes, tá? Porque Deus é imutável, mas se tu te passar, se tu não respeitar, se tu não obedecer, mesmo que Deus te ame, tá? Ele tem que ser justo. Por que Deus tem que ser justo? E olha que ele é longânimo, benigno e muitas vezes a pessoa ia sofrer a penalidade, ia sofrer o juízo de Deus, ela se arrependeu e Deus é bom como ele perdoou Nínive, né? Que Jonas pregou, quanto mais nós, tá? Se Deus falar assim, tipo, dá um exemplo, vai ter uma nova enchente no Rio Grande do Sul, tá? Se Deus falar e um profeta chegar e falar isso aqui, ó, vai haver uma nova enchente no Rio Grande do Sul, vai morrer gente de novo. E o povo do Rio Grande do Sul, por exemplo, se arrepender dos seus pecados, se arrepender da idolatria, da prostituição, da adoração a falsos deuses e se render ao único eterno Deus, Criador do céu e da terra, o que acontece se o povo se arrepender? Deus muda, tá? Então não vai ter a enchente, Deus vai tirar as águas do ar e vai jogar no mar. Vai jogar num deserto, sei lá onde, mas não vai ter enchente. Mas se o povo não se arrepende, então vem a calamidade, tá bom? Então tá lá em 1 Samuel 2:30. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, tá? Ah, mas a gente é Jesus. Jesus é filho de Deus. E a salvação vem dos judeus. Então Adonai é nosso pai também. Que através de Jesus nós fomos, né, adotivos, somos filhos adotivos de Deus. E ele é nosso pai sim, tá? Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e o teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Ele está falando para o sacerdote ali, tá? Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Quer dizer, com Deus é assim, se tu cumpre a tua parte, a parte de Deus está mantida, porque Deus não mente e Deus não se arrepende do que fala, ele cumpre, tá? Ele vela na palavra dele para cumprir. Deus é correto, Deus tem palavra, tá? Inclusive uma forma de caráter, dizer que um cristão tem caráter, ele tem palavra, tá? Deus tem palavra. Mas como o sacerdote ele não andou retamente, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados, tá? Então, Deus é bom? É. Deus é misericordioso? É. Deus manda sol e chuva para todos, para os bons, para os maus? Exatamente, tá? Deus dá a luz do céu para todos, dá água para todos, todo mundo vive no mesmo planeta, tá? E assim como os justos têm problemas na vida, os injustos também, Deus dá tudo igual para todos, tá? Então, como a gente entender? Ai, mas Deus é amor, gente, Deus é amor, mas ele também é justiça. Então esse exemplo que eu dei agora para o Rio Grande do Sul serve para todo cristão, tá? Não achar que brincar com Deus fica por isso mesmo, tá? Quando Miguel lutou pelo corpo de Moisés com Satanás, ele não disse nenhuma palavra ofensiva para Satanás. Ele disse, Satanás, o Senhor te repreenda. Tá? A gente não tem força para brincar com o diabo, tá? Então tu pensa assim, que o diabo é criatura de Deus. A gente não pode brincar com o diabo, quanto mais com Deus a gente tem que ter temor, tem que ter reverência e respeito, tá? Como a palavra de Deus diz que a gente não deve temer o homem, e sim temer a Deus que pode matar e lançar no inferno, a alma no inferno. Deus fez o inferno para os demônios, tá? Eles vão ser julgados, aí Satanás vai ser julgado, e ele vai ser condenado à agonia eterna. Mas
As pessoas têm que ter essa ciência. Ah, Deus me perdoou, eu fiz isso, aquilo, me deu uma nova vida, como se começou, zerou a minha vida. Vai para Deus, gente. Mas não esquece do temor a Deus. Que este mesmo Deus maravilhoso que te perdoou, que te aceita como pai, Deus é amoroso, sabe? Tu começa a buscar o Espírito Santo, tu começa a sentir uma presença, um amor que te abraça, sabe? Que é maior que dinheiro. Que se tu realmente conhece a Deus, tu não troca Deus por dinheiro. Tá? Que quem troca Deus por dinheiro não conheceu a Deus. Porque a presença de Deus, ela é maior que tudo. Você vai ver hoje, né? Quem tá... Tem gente que não vê notícia, né? Vê o jornaleco mentiroso, tá? Da TV e acha que tá informado. Mas a gente tá vendo diariamente a igreja da Nigéria ser massacrada, da Etiópia, do Sudão, tá? Onde a religião da morte vai lá e diz para eles negar a fé, tá? Jesus é tão bom, gente, que as pessoas preferem morrer torturada, queimada viva, do que negar Jesus, tá? Essas pessoas comprovam que Jesus é maior do que dinheiro, do que tudo, tá? Então, Deus não te ama, não, Deus te ama, tá? E nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então, tu quer ter as coisas, quer as coisas, então tu pede a Deus. Tu quer as coisas, não chegou, jejua. Tu quer as coisas, não vou dizer para te fazer um absurdo, mas faz uma oração, pede para Deus. Eu faço voto, tá? Pega um votinho, bota uma graninha ali, uns 20 pila e diz, ó Deus, hoje é o que eu posso ofertar para o Senhor, mas essa oferta é só para mim não chegar de mãos vazias. Vai na igreja, contribui com a obra de Deus, tá? E pede a Deus que se Deus, ele quer te abençoar e tu precisa, ele vai te abençoar, tá? E nem todos nós vamos ser milionários, tá? Que tá bem preocupante essa história que as pessoas estão, ó, louquinha na cabeça com essas bits, sei lá o que é essa porcaria. Que as pessoas estão nessa ilusão de que vão ser ricas e estão se viciando, tá? Inclusive a maioria, eu fiquei sabendo, é evangélico, que, né, vai lá e aposta. Tá? Isso aí não dá pra dizer, as pessoas são idiotas. Não, não são idiotas, tá? Isso aí foi projetado para a pessoa se viciar. Então, as pessoas aí se viciam, perdem dinheiro e começam a ver outra pessoa que não está viciada naquilo ali, que não se viciou em aposta, vê Deus abençoando aquela pessoa e elas ficam com raiva. A gente não tenha raiva. Volta ao teu primeiro amor, volta a Deus e lembra que Deus supre as nossas necessidades. O que são as nossas necessidades? De vestir, de comer e de fazer a obra de Deus em glória segundo as riquezas dele. Vamos voltar então para o novo nascimento lá, quando tu nasceu de Deus. Volta para o primeiro amor, tá? E saiba que Deus não nega bem nenhum a quem anda retamente, tá? Aí eu não sei o que fazer. Aí nós vamos lá para Romanos, tá? Romanos 8, do 12 em diante. Guiados pelo Espírito. Que Deus vai te guiar o que tu vai fazer, porque Deus, ele guia, tá? Eu vou comprar tal coisa, daí tu ora e... será que eu compro? Aí o Espírito Santo vai dizer sim ou não. Ou espera um pouco, tu vai comprar, mas espera um pouco que não é o momento, tá? De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, essa história, tem muita gente que diz, eu não quero incomodar Deus, Deus tem tanta coisa para fazer. Deus não se incomoda, a gente é tão pequeno, que estourar o dia inteiro e pedir direção o dia inteiro, Deus te dá a direção o dia inteiro, ele não se importa, ele não vai te achar chata, insuportável, tá? Não fica com medo, pode incomodar. Porque não recebestes o espírito de escravidão, tá? Escravidão das betes ou de vícios, né? Que tem que buscar. Às vezes a pessoa é viciada em cocaína, tá? Tem vergonha de dizer, tá furtando, tá roubando, mas a pessoa é viciada, drogada, tá? Deus não te chamou para ser viciado e ser escravo, tá?
para outra vez estar em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, tá? Deus é teu Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, tá? Ai, como é que eu sou filha de Deus? Deus vai te provar que tu é. Tu vai passar a ser guiado e dirigido em tudo na tua vida. E Ele te prova que tu é filho dele, tá? Ele vai testificar em ti. E claro, as tuas obras tu vai olhar e não tem, né, sacanagem, né? Não tem roubo, não tem furto, não tem maldade. Então, se tu anda retamente, também tu dá uma olhada, porque a palavra diz, né? Consagra ao Senhor as tuas obras, quer dizer, as boas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos, está em Provérbios. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, quer dizer, herdeiro de Deus quer dizer que é dono de toda a riqueza que Deus criou. E tudo ele pode botar na mão de quem é filho dele. Se é certo que com ele padecemos, tá? Também não achar que vai se converter e não vai padecer. A gente sofre, a gente é perseguido, tá? E tu já viu alguém odiar alguém pelo simples fato do cara ser falso, mentiroso, adúltero, a mulher adúltera, ninguém odeia ela, até gosta, porque aquela pessoa é inferior moralmente, porque ela é inferior em tudo, então as pessoas até gostam, as pessoas odeiam quem anda retamente, tá? Então se tu vai ser um crente de verdade, se prepara para ser odiado por ser cristão real, tá? Para que também com ele sejamos glorificados. Então, eu vou ler de novo. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, tá? Então, a gente padece, mas no mundo cristão a gente tem dor, tem o sofrimento, tem a perseguição, e se tu vencer, né? Ao que vencer terá a coroa da vida, mas na terra vai passar e tu vai ter a bonança, tá? A nossa vida com Deus não é só sofrimento, a gente tem muita alegria, a gente tem muita paz. Mesmo na tribulação a gente tem paz, tá? Tu tem sempre o Espírito Santo te consolando, ele sempre tirando a tristeza, tu dobra o joelho e Deus tira a tristeza, tira a agonia, tira o ódio, tira a raiva. Não vou dizer, ai, não vou sentir raiva, eu sinto. Várias vezes eu sinto muita raiva, sabe? E aí eu vou orar e Deus tira a raiva. Ou eu leio um Pai Nosso para mim conseguir perdoar. E aí eu sou obrigada a me lembrar que se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Daí na hora que eu quero ser perdoada, eu não quero ir para o inferno, eu perdoo. E Deus tira aquele peso de ódio, de raiva, tá? Então vamos se ligar que Deus é assim, tá? Então a coisa para fixar. Deus é amor. Agora, se tu desonrar a Deus, ele não tem, tá? Ele não tem compromisso nenhum contigo. Aí tu fica ao léu, tá? Tu fica aberta para ser atacado por demônio, por qualquer coisa, tá? Deus não vai te proteger se tu não anda retamente. Ele vai permitir a tua destruição, tá bom? Então, Deus me ama sim, mas eu tenho que fazer a minha parte. Então é só isso, um beijo, até mais.